Oiê, pessoal, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho? Bom, eu sei que tem muitas pessoas, né, acostumadas aqui com as minhas publicações de bordado, de ferramentas para bordar, e que de repente começaram a ver, né, outros assuntos, por exemplo, como o tarô. E devem ficar se perguntando, né, o que bordado e tarô tem a ver? O que a Ju tá falando de tarô? Mas eu acho importante, antes da gente entrar nessa relação e como essa relação se fez para mim, que nós somos pessoas, de uma forma geral, acredito, que com múltiplos interesses. A gente tem muitos interesses em áreas diversas, que vão se entremeando ao longo da nossa vida. E para nós que trabalhamos com criação ou que temos a criatividade muito aflorada, esses diferentes assuntos, eles vão se misturando e eles vão sendo norteadores dos caminhos, então, que o nosso trabalho, por exemplo, vai seguindo. Foi assim com o ateliê, né? Desde o início. Foi de camisetas pintadas à mão, de acessórios para cabelo, de portas de maternidade. Bom, e aí foi na pandemia, durante a pandemia, que o bordado ganhou muita força na minha vida. E foi nesse momento que eu comecei a criar desenhos para bordar e também a gravar aulas, né, que foi aonde surgiu a Confraria da Agulha. E eu descobri que o bordado ele tinha uma enorme capacidade de se comunicar com as minhas questões internas. Então, às vezes eu estava ali bordando um risco que eu nem tinha premeditado, né, aquele risco em alguma intenção, mas eu percebia que ao olhar para aquele desenho, de repente eu estava ali bordando e ele me levava para alguns devaneios e alguns lugares onde de repente ou eu tinha um insight ou eu tinha uma percepção de alguma questão que eu estava vivendo. E aí eu fui tentando aprimorar um pouco essa ferramenta de comunicação pessoal que o bordado se transformou para mim. E fui entendendo o poder dos símbolos, como os desenhos e os símbolos são uma linguagem potente para o nosso inconsciente. Bom, percebendo então, né, a força que os símbolos têm para o inconsciente coletivo de uma forma geral, eu comecei a ter curiosidade de estudar o tarô, que é uma ferramenta, assim, baseada em simbologias, uma ferramenta, um conjunto de cartas, né, muito antigas, e que eles funcionam por um sistema de sincronicidade, ou seja, você tira uma carta aleatória e essa carta, ela sai porque naquele momento é a mensagem que precisa ser ouvida ali. Então, existe uma conexão do seu inconsciente com a sincronicidade das cartas que você vai tirar naquele momento. E estudar o tarô é uma possibilidade da gente afinar a nossa intuição. Então, a gente olhar, lógico, cada carta já tem um significado, mais ou menos, mas para a gente entender o momento da pessoa que está ali na nossa frente, a gente conseguir transmitir uma mensagem para que ela consiga lidar melhor ali com as suas questões, auxiliadas pelo tarô, mas principalmente com uma forma de me conectar cada vez mais com a minha intuição. Bom, e aí que vem a grande questão. Quanto mais a nossa intuição está afinada, quanto mais a gente está conectado com a nossa intuição, melhor a nossa capacidade criativa. Porque a gente consegue entender o que é que a gente está sentindo e qual é a nossa vontade de se expressar. Porque, gente, criar nada mais é do que a gente pegar uma vontade que está do nosso lado de dentro e transformar isso num produto, né, num objeto estético, aonde a gente vai colocar esse nosso desejo criativo, sabe-se lá por qual motivo. Então, eu fui entendendo que se eu consigo perceber melhor quais são os símbolos, os significados dele, então vou fazer uma mocinha com asas de borboleta pensando que a gente pode voar por onde a gente quiser. E olha a mensagem que a gente tem contida aí. Então a gente começa a colocar de forma mais clara as nossas intenções e a nossa criatividade. Bom, acho que agora deu para vocês entenderem, né, que o tarô não caiu aqui de paraquedas. Eu fui seguindo, sim, o fio da meada, eu fui seguindo essa linha, essa trama, aonde uma percepção foi me levando a uma curiosidade, que foi me levando a um estudo. Então, perceber, né, como os desenhos do bordado se comunicam com a gente, se comunicam com o mundo exterior. Então, as pessoas que estão olhando para o nosso bordado, para o nosso desenho, vão ter sensações delas mesmas, assim como o fato de quando a gente está ali sentada, quietinha, bordando, nesse momento de tranquilidade, a gente consegue se escutar, a gente consegue ter um momento de autocuidado mesmo, um momento em que o bordado se transforma numa ferramenta terapêutica, assim como o bordado. Então, acho que sim, cada vez mais vocês vão ver aqui conteúdos de bordado com conteúdos de tarô, porque para mim me parecem duas coisas que fazem muito sentido estarem juntas.
Bom, e se isso fez sentido para você também, fica aqui meu convite, de repente, para você vir participar da Confraria da Agulha. Porque toda essa minha visão de bordado, todos os desenhos, né, pelo menos desse último ano que eu criei para a Confraria da Agulha, todos tiveram uma intenção simbólica que nos fizesse refletir sobre algum aspecto da nossa vida, que são as aulas que dão início a cada mês, chamadas de proposta, que são os devaneios, né? Então, uma forma da gente bordar de forma intencional. Então, quem quiser vir ser meu aluno e participar, né, dessa visão e ter acesso a esses riscos, a essas aulas, a esses bordados, aonde, além de bordar, a gente usa como uma ferramenta terapêutica, é só clicar aqui, fazer um dos planos e aproveitar todo o conteúdo que está lá disponível. E se alguém tiver alguma pergunta sobre o tarô, sobre o bordado, sobre a Confraria da Agulha, enfim, qualquer pergunta que você queira dar continuidade nesse bate-papo, nessa conversa, tá aqui a caixinha de perguntas.